Olá, irmãos, graça e paz, a paz da eterna, a paz de Ausha, aqui mais uma vez no canal Advento de Ausha, para juntos estudarmos, examinarmos as Escrituras, compreendermos e entendermos a mensagem, aquilo que o Eterno ele quer nos revelar, através da sua palavra, através da vida de Ausha. Então, assim, o canal Advento de Ausha, ele foi criado com este propósito, para que nós pudéssemos juntos interagirmos, nos reunirmos e examinarmos as Escrituras, a palavra da Eterna, principalmente a parte profética da palavra, porque existem várias interpretações, né, vários entendimentos, vários segmentos religiosos têm o seu modo de ver e de entender aquilo que a Escritura revela, enfim. E nós temos aqui o nosso raciocínio, a nossa linha de entendimento também, do qual acreditamos estarmos no caminho certo, no caminho correto. Mas isso não quer dizer que somos, vamos dizer assim, o dono da verdade, né? Aqueles que temos a verdade como um todo. Não. Nós temos que ter sempre o espírito de humildade para que, quando nós nos equivocarmos em algum determinado assunto, quando nós errarmos mesmo, porque nós somos passíveis de erro nas interpretações, nós temos a humildade de reconhecer o nosso erro. E nós aqui estamos abertos ao irmão, à irmã que visita aqui o canal Advento de Ausha e que assiste os nossos vídeos e pode discordar de algum ponto, de algum entendimento do qual aqui foi explanado, enfim, e pode também, fique à vontade, deixar o seu comentário a respeito do assunto. Enfim, nós aqui estamos para examinar as Escrituras e juntos buscarmos a melhor compreensão, o melhor entendimento. E rogamos que o Eterno, através do seu Espírito, ele ilumine nossa mente, nosso coração, para que possamos compreender e entender as verdades tão simbólicas dentro da palavra do Eterno. E hoje eu gostaria de, na sequência aqui, adentrarmos no estudo da palavra, no contexto profético, mais uma vez, no livro do profeta Daniel, um dos livros que eu mais amo dentro das Escrituras, o livro do profeta Daniel. E aqui, buscar a verdade do assunto que aqui está sendo abordado, vai ser abordado. O capítulo que nós iremos trazer na mensagem de hoje é o capítulo de número 7, é um capítulo bem interessante. Já foi inclusive tema aqui no canal Advento de Ausha, em outro vídeo, em que o estudo aqui foi feito. E o que nós temos observado com relação aos outros entendimentos de irmãos e irmãs aí do segmento é que falta ali um pouco vamos dizer assim, de ser mais sincero com o assunto. Por quê? Nós vamos adentrar aqui no assunto, na mensagem do capítulo, e eu gostaria de abordar a respeito da questão do juízo do capítulo de número 7 do profeta Daniel, porque não é falado, irmãos. Eu não entendo como é que as pessoas explicam o capítulo de número 7, seu contexto profético, e passam pela questão do juízo e não se atentam para este principal ponto, um dos principais pontos do qual a época em que nós estamos vivendo. Vamos abrir aqui o livro do profeta Daniel no capítulo de número 7, verso 1, onde aqui ele inicia: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. E aí, a partir do verso 4, ele vai relatar a respeito da visão desses 4 animais. O primeiro ele fala, verso 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. E lhe foi dada mente de homem. E na sequência, ele fala a respeito do segundo animal. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas,
e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. E o sonho continua. No verso 6 ele diz: depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. E no verso 7, ele conclui a respeito desses 4 animais que ele havia visto. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. 10 chifres. Então o profeta Daniel, ele teve uma visão aqui de 4 animais que subiram do mar. Nós sabemos que mar em profecia significa povos, multidões, nações e línguas, conforme está escrito lá no livro da Revelação, no livro do Apocalipse, no capítulo número 17, verso 15. Enfim, povos, multidões, nações e línguas representam esse mar grande. Isso nós entendemos, não vamos dizer assim, esmiuçar a profecia como um todo, porque essas questões já é compreensível do nosso ponto de vista. Os 4 animais, nós também entendemos o significado desses 4 animais, à luz da história também. Eu gostaria até aqui de projetar para os irmãos. O primeiro animal que ele viu é um leão com 2 asas. Nós sabemos que esse leão com 2 asas, ele representa o primeiro império mundial, a partir ali do profeta Daniel, a conquistar o mundo, que foi Babilônia. Babilônia do seu grande rei Nabucodonosor, representado aqui pelo leão com 2 asas. Isso é compreensível. A maioria dos teólogos, no seu entendimento, entende que o leão aqui representa Babilônia, e nós assim o concordamos. De fato, Babilônia é representado pelo leão com 2 asas. Já o segundo animal, o profeta viu um urso com 3 costelas entre os dentes. E esse urso ele estava pendido para um de seus lados, como nós vemos aí na imagem. E além disso, ele trazia 3 costelas entre os dentes. Esse urso ele representa o Segundo Império Mundial, a partir ali já de Babilônia, dando sequência, que seriam os medos e persas. O fato deste urso ele ter as 3 costelas entre os dentes significa que os medos e persas eles derrotaram os 3 povos que faziam resistência para que o Império Medo-Persa se estabelecesse, que seriam o Egito, a Lídia e a própria Babilônia. Após derrotar esses 3 povos, os medos e persas eles assumem o poder. E aí, após um determinado período, o profeta Daniel, no seu sonho, vai ver o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, que representa o terceiro império mundial, na sequência, após os medos e persas, que seria o Império Grego de Alexandre o Grande. O fato do leopardo ele ter 4 cabeças e 4 asas é simbólico. Por quê? Porque na divisão do Império Grego, após a morte de Alexandre, o império é dividido entre os 4 generais de Alexandre, a saber, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Os 4 generais de Alexandre, daí o fato do leopardo ele ter as 4 cabeças. E o fato dele ter 4 asas, diferente do leão que tinha 2, é que a Grécia conquistaria o mundo até então conhecido em menos tempo. Ou seja, velocidade, a rapidez de conquista. Aí, a simbologia das asas. E em sequência, o profeta vai ver o 4º animal, do qual ele não consegue descrever, na fauna conhecida. Ele consegue, do primeiro animal, um leão, embora com características estranhas. Um leão com 2 asas, você não vê isso na fauna, mas um leão existe. O segundo animal, ele vê um urso, com 3 costelas entre os dentes. O urso você consegue ver na fauna até então conhecida. O leopardo,
existe, só não tem 4 cabeças e 4 asas, né? O leopardo, principalmente do continente africano, enfim. Mas são animais que o profeta ele consegue identificar no seu sonho. Mas já o quarto, do qual lhe chama a atenção, ele o descreve como um animal terrível e espantoso, e sobremodo forte, que tinha 10 chifres. Então, esse animal também representa o Império Mundial que iria se surgir futuramente, na época do profeta Daniel, que seria, à luz da história, o Império Romano. Isso nós identificamos e entendemos e compreendemos e concordamos também com a maioria dos teólogos, de fato, né? O fato de este animal ter 10 chifres, aqui já simboliza a divisão do Império Romano. Se nós voltarmos aqui à leitura, eu vou voltar aqui à leitura do texto, Daniel capítulo 8. Aqui vai nos falar, estando a observar os chifres, ele aqui já está contemplando aqui o quarto animal, olhando para os chifres, os 10 chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que deste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Então aqui ele vê o pequeno chifre na profecia. E esse pequeno chifre, nós entendemos e compreendemos que aqui representa, após a queda do Império Romano e a divisão do Império Romano entre os povos bárbaros, representado ali pelos 10 chifres, esse pequeno chifre ele vai representar o estabelecimento da Igreja Romana, a partir ali do 6º século, porque o Império Romano ele vai cair no 5º século, na segunda metade do 5º século, e nesse período até a primeira metade do 6º século, a Igreja Romana ela vai se estabelecer. E para ela se estabelecer, ela tem que enfrentar os 3 povos que lhe faziam resistência. Assim como os medos e persas, eles tiveram que enfrentar o Egito, a Lídia e a própria Babilônia, que representavam as 3 costelas ali entre os dentes do urso. Aqui também o chifre pequeno, para se estabelecer, ele vai ter que derrotar 3 chifres dos 10. E esses 3 chifres eram as tribos bárbaras dos Érulos, dos Vândalos e dos Ostrogodos, que foram derrotados. E após eles serem derrotados, aí sim a Igreja Romana ela se estabelece, porque esses 3 povos eles lhe faziam resistência, eles eram contrários muitos dos ensinamentos que a Igreja Romana passou a adotar a partir do Concílio de Nicéia do ano 325, enfim. E nós aqui compreendemos esses pontos da profecia, tudo se cumprindo perfeitamente e tal. Até que nós chegamos no verso 9, que diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça uma pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhares de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Abriram-se os livros, ou seja, aqui uma cena de juízo. É deste ponto que eu estou falando da profecia, porque que os irmãos eles não aprofundam o conhecimento neste ponto da profecia, já que nós entendemos e compreendemos que o leão com 2 asas representa a Babilônia, o urso com 3 costelas entre os dentes representa os medos e persas, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas representa a Grécia de Alexandre o Grande, e o animal terrível e espantoso representa o Império Romano, sendo que os 10 chifres representam a divisão do Império Romano e o chifre pequeno o surgimento da Igreja Romana, assumindo o poder após a queda do Império Romano, ali na primeira metade do século VI. Enfim, mas quando chega aqui na parte do verso 9 e verso 10,
do capítulo 7, eu não sei por que os irmãos não se aprofundam nesse ponto da profecia. Porque é claro que a profecia ela segue uma linha cronológica. A gente está vendo a linha cronológica acontecendo. Primeiro o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano, a queda do Império Romano, o surgimento da Igreja Romana, e após esse período, vai surgir na profecia, a profecia vai falar um tempo de juízo, no qual o Eterno ele se assenta no tribunal e os livros são abertos, que pergunto para os irmãos, que juízo é esse? Que juízo é esse? O que está sendo julgado? Nós temos que nos aprofundar nesse ponto, porque é justamente esta época em que nós estamos vivendo, irmãos. O tempo do juízo. Por que muitos irmãos estão caindo em alguns erros, em alguns enganos? Muitas vezes, esses enganos são por mal compreender ou mal entender a profecia, principalmente nesse ponto. Porque nós tivemos irmãos remanescentes que marcaram datas aí para a volta de Yahshua, para serem arrebatados. E não aconteceu. Por que não aconteceu? Há uma interpretação errônea, equívoca, na profecia. É claro que há. Porque a palavra do Eterno ela não erra. Então, onde é que os irmãos estão errando? Explicitamente, eu diria, neste ponto da profecia, o juízo. Por quê? Porque não entende e não compreende que existe um juízo que antecede a vinda do Messias. E Yahshua, irmãos e irmãs, não voltará, não irá tomar posse do seu reino enquanto o juízo não for concluído. Que juízo, irmão? Você está falando este juízo do capítulo 7, verso 9 e verso 10. Existe um juízo em curso, irmãos, na linha cronológica profética. Nós não podemos ignorar esse ponto da profecia. Já que vocês concordam que o leão com duas asas representa Babilônia de Nabucodonosor, o urso com três costelas entre os dentes representa o Império Medo-Persa. Isso é uma sequência cronológica. O leopardo com quatro asas e quatro cabeças representa o Império Grego de Alexandre o Grande, que foi dividido entre os seus quatro generais. Aí surge o animal terrível e espantoso, e nós concordamos e entendemos que o animal terrível e espantoso é o Império Romano que derrotou os gregos. No sonho, o profeta Daniel vê o Império Romano, o animal terrível e espantoso, que representa o Império Romano. Isso para ele era futuro, para nós é história. E ele vê 10 chifres na cabeça desse animal. O que significa os 10 chifres? A divisão do Império Romano entre as 10 tribos bárbaras. Onde o Império Romano ele vai cair em 476, depois do Messias. Já na nossa época, na nossa era. Só que ele vê também, entre os 10 chifres, o surgimento do chifre pequeno. O chifre pequeno que, na nossa compreensão, no nosso entendimento, é o estabelecimento da Igreja Romana. Por quê? Quando o Império Romano cai, em 476, a Igreja Romana ela assume o poder político-religioso do Império. Só que das 10 tribos bárbaras, três fizeram oposição ao estabelecimento da Igreja Romana à frente do poder político civil do Império. Foram justamente os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. 3 tribos arianas. Quem conhece a mensagem de Ario, Ario ele foi
um sacerdote que, vamos dizer assim, bateu de frente com Atanásio naquela questão do concílio niceno-constantinopolitano, que foi realizado no ano 325 e 381. Então, a mensagem de Ário, embora não prevaleceu no concílio, foi rejeitada no concílio, mas das 10 tribos bárbaras, 3 se converteram à mensagem de Ário: os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. E por compreender, entender e aceitar a mensagem de Ário, eles confrontaram os romanistas. E a Igreja Romana, para se estabelecer de forma suprema, como liderança do Império, que havia caído, o Império Romano, ela teve que enfrentar as tribos bárbaras arianas e derrotá-los. E assim aconteceu, como a profecia relata que o chifre pequeno arrancaria 3 chifres dos 10. Então as tribos arianas, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, eles foram extintos. E a Igreja Romana se estabeleceu a partir da metade ali do sexto século, da primeira metade do sexto século. Só que, em um futuro, a profecia aponta, iria se estabelecer o juízo no capítulo 7, verso 9 e 10, irmãos. Fica esse questionamento. Por que não se aprofunda a questão do juízo? Porque, eu repito, Yahshua não voltará para arrebatar a igreja antes da obra do juízo ser concluída. Não tem como, porque ele quebraria a sequência cronológica da profecia. Vamos ver o que diz aqui o verso 11 em diante, para que nós possamos avançar. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto. Aqui ele está falando da queda do Império Romano. O animal terrível e espantoso. E o seu corpo desfeito é entregue para ser queimado. Então, o fim do Império Romano, ok? Verso 11 está falando do fim do Império Romano ali por volta do ano 476, depois do Messias. Verso 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Então, aqui ele está falando dos outros animais, que seriam o leão, o urso e o leopardo. Por que eles tiveram um pouco mais de tempo de vida? Porque o Império Romano e, consequentemente, a Igreja Romana, ela incorpora algumas características desses impérios, alguns ensinamentos, algumas culturas desses impérios passados. Eles incorporam e aí há um fôlego de vida, vamos dizer assim, para eles. Agora, olhe o verso 13. O verso 13 e o verso 14. Ele está falando da sequência do juízo. Vamos lá. Verso 13. Eu estava olhando o profeta Daniel nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem. Quem é esse? Yahshua. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. O ancião de dias, nesse momento, ele estava no juízo, realizando a obra do juízo. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Foi-lhe dado o domínio. Quando é que vai ser dado o domínio a Yahshua? Após o juízo, irmãos. Lembre-se que o verso 9 e 10 está falando que o eterno ancião de dias ele está dirigindo, administrando o juízo. Os livros foram abertos. Ele se assenta no trono e os livros são abertos para dar início ao juízo. Aqui, no verso 13 e 14, está falando já do final do juízo, quando Yahshua ele se apresenta ao Eterno para receber autoridade, para reinar. É por isso que eu digo, enquanto o juízo não findar, Yahshua não volta. Por quê? Porque existe a obra do juízo. E quando é que vai terminar o juízo? Não sabemos. O juízo não sabemos quando vai terminar. Sabemos que ele começa ali por volta da primeira metade do século XIX, porque a profecia assim aponta.
Avancemos aqui do verso 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Então vamos ver aqui a revelação que vai ser dada ao profeta. Estes grandes animais, que são quatro reis ou quatro reinos que se levantarão da terra. Ou seja, o leão com duas asas representa um reino, que é Babilônia, o seu rei Nabucodonosor. Os medos e persas, representados pelo urso, é o segundo reino, representado ali por Ciro e Dário, os seus reis. O terceiro reino, o leopardo com quatro cabeças e quatro asas, representando a Grécia de Alexandre o Grande. E o quarto reino, o animal terrível e espantoso, que seria o Império Romano, dos Césares. E o verso 18 ele diz, mas, olha só, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, eternidade e eternidade. Quando é que os santos do Altíssimo vão receber o reino? Para reinar de eternidade em eternidade, quando Yahshua receber. Yahshua vai receber, no versículo 13 e 14, a autoridade para reinar do Pai. Quando ele receber essa autoridade, aí sim ele vai se preparar para voltar a este mundo, para estabelecer o seu reino, irmãos. Enquanto o juízo não findar, não terminar, não for concluído, Yahshua não volta, porque ele não pode receber autoridade sem que o juízo tenha sido concluído, porque tudo está passando na revista, na presença do Eterno. Todas as ações estão passando na revista do Eterno. Está passando pelo crivo, pelo juízo do Eterno. Só após o juízo é que Yahshua vai receber essa autoridade para reinar, para estabelecer o reino, e reinará com os santos, ou seja, com a igreja remanescente. Verso 19. Então aqui o desejo do profeta Daniel. Ele teve o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. O quarto animal foi o que mais chamou a atenção do profeta, que era diferente de todos os outros, né? Muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Ele tinha desejo de conhecer a respeito desse quarto animal, que nós sabemos ser o Império Romano. Lembremos que, para o profeta Daniel, isso era futuro. Para nós é passada a história antiga. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 13 daquele chifre, que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Nós sabemos que os 10 chifres é a divisão do Império Romano, ali por volta do ano do quinto século, 476, o Império Romano Ocidental ele cai, através das invasões das tribos bárbaras, e essas tribos bárbaras eles representam os 10 chifres da profecia. E o 11º chifre, que arrancou os 3, nós sabemos e entendemos que é o surgimento e estabelecimento, eu não diria o surgimento, mas o estabelecimento da igreja romana, porque ela já existia ali no quinto século, no sexto século. Alguns séculos antes, a igreja romana já existia. Então, aqui é o estabelecimento, ou seja, ela toma frente do poder político e religioso porque o Império Romano havia caído. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Aqui, a Idade Média. A Idade Média em que a igreja romana ela perseguia os santos, aqueles que faziam oposição à sua mensagem, aos seus dogmas, aos seus ensinamentos, batia de frente com o clero romano, com os bispos de Roma, enfim. E aí eles tiveram que enfrentar esse povo, fazer guerra, como diz a palavra aqui, contra os santos. E diz a palavra que eles prevaleceram, a igreja romana prevaleceu. Até que, olha o verso 22, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Aqui está falando justamente do juízo. Quando é que o juízo se estabeleceu?
após a queda do chifre pequeno. A queda do chifre pequeno no final do século XVIII, quando o general Berthier, ele, a mando de Napoleão Bonaparte, ele aprisiona o bispo de Roma, o sacerdote de Roma, Pio VI, e Pio VI ele é levado cativo de Roma à França, até a cidade de Valença, onde lá ele é aprisionado no cárcere, e um ano depois, em 1799, ele vem a falecer. Nesse período aí está terminando a supremacia política da Igreja Romana, que durou desde a primeira metade do sexto século até o final do século XVIII. Quase 13 séculos que a Igreja Romana esteve na hegemonia. E nesse período é conhecido como Idade Média, Idade Escura. Muitos perderam a vida porque não aceitaram se submeter aos dogmas e ensinamentos da Igreja. Podemos citar aqui o exemplo de John Hus, os valdenses, os huguenotes, enfim, e muitos outros. Então, o juízo do Eterno se estabelece justamente para julgar as ações do chifre pequeno. Não só as ações do chifre pequeno, mas toda a perseguição que o povo do Eterno sofreu durante toda a sua existência. O juízo ele está em curso. Após o juízo, o texto continua. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Quando é que nós iremos possuir o reino, irmãos? Participar do reino de Yahshua. Quando é que Yahshua vai receber a autoridade para reinar? Conforme está escrito no verso 13 e 14 deste capítulo. Após o juízo. A resposta é essa, após o juízo. Agora, quando terminará o juízo? Eis a incógnita, eis a questão. Nós não sabemos quando terminará o juízo do Eterno. Ele está julgando todas as ações, todas as opressões, todas as humilhações, as atrocidades que aconteceram com relação à existência do seu povo neste mundo. Verso 23. Então ele disse, o anjo Gabriel disse para o profeta Daniel, o quarto animal será um quarto reino na terra. Nós sabemos que foi o Império Romano, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Aqui com relação ao mundo então conhecido, na época em que o Império Romano esteve no poder. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Vejam, a divisão do Império Romano, daquele mesmo reino, o Império Romano. Os 10 chifres, eles vão ascender, eles vão surgir da divisão do Império Romano. É por isso que o Império Romano ele cai, porque ele se divide, ele se fragmenta, ele rui e cai. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Aqui já é o estabelecimento da Igreja Romana, e aqui quando ela enfrenta as 3 tribos alianas, os Hérulos, os Vândalos e os Ostrogodos. E aqui as ações do chifre pequeno. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e uma das palavras que o chifre pequeno profere contra o Altíssimo, ela é elaborada e sacramentada ali no credo niceno-constantinopolitano, conhecida dentro da cristandade em geral, das instituições e denominações religiosas, como o dogma da Trindade. Esse é um dos principais, se não o principal ataque à pessoa do Altíssimo, porque o Altíssimo ele é um e não 3 em um. Magoará os santos do Altíssimo, aqui na Idade Média, a perseguição, cuidará em mudar os tempos, aqui com relação ao calendário do Eterno e às festas judaicas, o chifre pequeno trabalhou para mudar. Hoje nós vivemos no calendário gregoriano e as festas religiosas são celebradas no calendário, as festas romanas, né, da Igreja Romana.
E a lei do Eterno também seria mudada, que o Decálogo, os 10 mandamentos, conforme está em Êxodo capítulo 20, escritas pelo próprio dedo do Eterno em tábuas de pedra. Esse poder, representado pelo chifre pequeno, iria mexer, alterar, mudar a lei do Eterno, como assim aconteceu. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade do tempo. Aqui é o período em que o chifre pequeno, a igreja romana, estaria no seu auge, na sua supremacia, que vai da primeira metade do século VI, para ser mais preciso, ali no ano de 538, que foi quando a última tribo bárbara ariana caiu, que foram os ostrogodos, até 1798, quando, neste ano, Pio VI, o bispo de Roma, ele é aprisionado a mando de Napoleão Bonaparte pelo seu general Berthier, Alexandre Berthier. E o verso 26 vai nos dizer: mas depois se assentará o tribunal, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Então, quando é que o tribunal se assenta? Aquele tribunal do verso 9 e 10 deste capítulo. Quando é que ele se assenta? Após a queda do chifre pequeno, que foi ali por volta da primeira metade do século XIX. A partir dali, da primeira metade do século XIX, este tribunal, nos céus, ele se assenta. E ao se assenta no tribunal, os livros são abertos e a partir dali dá-se início o juízo. Quando esse juízo terminar, como nós vemos aqui na leitura da profecia, quando esse juízo terminar, Yahshua vai ser conduzido à presença do Eterno Yahweh, verso 13 e 14, e ali ele vai receber a autoridade para reinar com os santos. Aí sim, após Yahshua receber essa autoridade para reinar, ele vai se preparar para retornar a este mundo. Aí sim, a sua segunda vinda, com toda a autoridade e todo o poder, para redimir os santos do seu reino. Porque este reino que está aqui não é o reino de Yahshua, é o reino de Rassatã, o reino de Satanás. Ele está trabalhando neste mundo há muitos anos, há muitos séculos, e este mundo que está caótico, cheio de conflitos, cheio de guerra, cheio de sofrimento, cheio de dor, de enfermidades, de doenças, este mundo é o reino de Satã, o reino de Satanás. O reino de Yahshua é posterior a tudo isso, é o que vai restaurar todas as coisas. Louvado seja o nome do Eterno. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui o estabelecimento do reino do Eterno através de Yahshua Mashiach, que vai receber essa autoridade para vir reinar, e com os santos estará ali participando deste reino, os santos do Altíssimo, ou seja, a igreja remanescente, todos os santos, desde o primeiro, Adão, até ao último santo convertido, a Yahshua Mashiach, louvado seja o nome do Eterno. Então aqui o profeta ele vai terminar o assunto, no verso 28, aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas do coração. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Então, assim, irmãos, toda a profecia, ela está num contexto cronológico, a profecia do capítulo 7. Como eu já falei, reprisando aqui, nós começamos com o sonho do profeta, ele vai falar a respeito dos 4 animais, que representam 4 reinos. E tudo isso é passado. Do último animal, o terrível e espantoso, o 4º animal, terrível e espantoso, que representa um reino que irá administrar, vamos dizer assim, com mão de ferro a terra. Esse reino é o Império Romano, até então conhecido ali, o mundo foi administrado pelo Império Romano, a mão de ferro, de fato.
esse império ele vem cair já no quinto século, para ser mais preciso, no ano de 476 depois do Messias. Então, quando o Império Romano ele cai, através das invasões das tribos bárbaras, a fragmentação, a divisão do Império Romano, vai surgir a carência, vamos dizer assim, de um governante, porque o Império caiu. Quem é que vai surgir? O chifre pequeno da profecia, representando a Igreja Romana que vai ali administrar o Império Romano até o final do século XVIII. E quando chega no final do século XVIII, Napoleão Bonaparte ele vai, através do seu general Berthier, aprisionar o bispo de Roma, Pio VI, e levá-lo cativo até a cidade de Valência, na França. Ele foi aprisionado em Roma, vai ser conduzido à França, à cidade de Valência, onde lá ele fica preso por um ano. Em 1799, ele acaba morrendo na prisão, no cárcere. Então, este é o contexto. Quando termina este tempo, que também está relatado na profecia, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que seria 1260 dias proféticos, ou 1260 anos literais, os quase 13 séculos que a Igreja Romana esteve na sua supremacia. Enfim, então a partir dali, já na primeira metade do século XIX, é que vai se estabelecer o juízo do Eterno. Então, de lá para cá, da primeira metade do século XIX até os dias de hoje, nós estamos aqui no século XXI da nossa era, o juízo está em curso. Quando findar este juízo, Yahshua ele vai se apresentar na presença do Eterno, versículo 13 e 14, para receber autoridade para reinar. Então, quando Yahshua ele recebe autoridade para reinar, aí sim, ele vai se preparar para vir a este mundo, para se encontrar com os santos, para reinar com os santos. Estaremos para sempre com eles, irmãos. Louvado seja o nome do Eterno por isso. Então, é neste ponto da profecia que eu vejo, tenho observado, eu acompanho alguns canais de irmãos, e eu não entendo por que eles pulam, não se aprofundam no ponto a respeito do juízo na profecia. E eu acredito que é por causa disso que alguns acabam se perdendo no contexto profético e acabam marcando datas para a volta de Yahshua, onde a igreja vai ser arrebatada secretamente. Enfim, tudo isso que vocês viram nos últimos anos aí, que foi até uma grande decepção para aqueles que estavam aguardando, enfim, e não aconteceu, né? Mas assim, então este é o nosso ponto de vista aqui no canal Advento de Yahshua, a linha cronológica da profecia. Nós entendemos e compreendemos que nós estamos justamente vivendo no tempo do juízo. Desde a primeira metade do século XIX até os dias de hoje, nós não sabemos quando o juízo vai se findar. Teremos indícios, porque após o juízo findar, Yahshua vai se preparar para ver este mundo, é o momento que as 7 pragas do Apocalipse vai começar a cair na terra. Aí sim, nós saberemos e compreenderemos que o juízo terminou. Quando nós vermos que as 7 pragas do Apocalipse começou a cair na terra. Quer dizer que a igreja estará aqui, sim. Estará guardada pelo poder do Eterno, assim como os hebreus estavam no Egito, quando as 10 pragas lá caíram e foram guardados pelo Eterno. A igreja também estará aqui neste mundo quando as 7 pragas caírem, porque são os juízos do Eterno sobre aqueles que são os desobedientes, os filhos da desobediência, os filhos da perdição, enfim. Mas é isso, irmãos. Louvado seja o nome do Eterno. Não vamos aqui nos alongar. Estamos chegando aqui a mais de 40 minutos já de vídeo, para que não se prolongue muito o tempo. Nós vamos finalizar aqui. E agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que está aqui no canal Advento de Yahshua, junto conosco, partilhando deste conhecimento,
Coloque também o seu ponto de vista aí nos comentários, se assim o preferir. Estamos aqui também para aprender. Como falei no início do vídeo, nós não somos aqui os donos da verdade, apenas buscamos o conhecimento correto, ou mais próximo do correto, o mais próximo da verdade possível, enfim, e assim nos preparar para a breve volta de Yahshua Mashiach. Louvado seja o nome do Eterno. Graça e paz, a paz do Eterno. Fica aqui mais uma vez o meu convite a você, meu irmão, minha irmã, que ainda não é inscrito no canal de Advento de Yahshua, se inscreva no canal de Advento de Yahshua. Você nada tem a perder ao se inscrever no canal de Advento de Yahshua, pelo contrário, você tem a ganhar, porque é mais uma fonte de informação. Após a sua inscrição, você pode ativar o sininho e assim receber notificações dos vídeos que aqui são publicados no canal. E assim você será um participante aqui conosco desse momento do estudo da palavra. Enfim, louvado seja o nome do Eterno. Que a paz do Eterno esteja sobre nós, que o seu Espírito esteja habitando nossa mente, nosso coração, para que nós possamos compreender e entender as verdades do Eterno. Logo, logo, acreditamos, as profecias avançam, a palavra está se cumprindo, logo, logo, o juiz irá findar, e Yahshua chegará à presença do Eterno para receber a autoridade e virá a este mundo para dar início ao seu reino, o reino que nós tantos aguardamos. Que assim seja. A paz do Eterno esteja conosco, em nome de Yahshua, o Mashiach. Aleluia, irmãos.